Esse audiobook está organizado em 13 passos. Desde já, se inscrevam no canal e ative o sininho para ser notificado das próximas publicações. Passo número 6, em direção à riqueza. Planejamento organizado. Apresentação ao segredo elétrico da mente superior. Você poderá encontrar o melhor campo de trabalho e tornar-se um líder, ganhando muito dinheiro num espaço de tempo assombrosamente curto. Você já aprendeu que tudo o que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo, que o desejo é levado na primeira parte de sua jornada do abstrato para o concreto à oficina da imaginação, onde se criam e organizam planos para a sua transição. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções para dar 6 passos definidos e práticos, como seu primeiro movimento para traduzir o desejo em dinheiro, em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de um plano ou planos definidos, através dos quais se possa processar a transformação. Agora receberá instruções para a feitura de planos práticos. 1. Alie-se a um grupo de tantas pessoas quantas possa precisar para a criação e execução do seu plano ou planos de acumulação de dinheiro, fazendo uso do princípio da mente superior, descrito num capítulo posterior. A aceitação desta norma é absolutamente essencial. Não a negligencie. 2. Antes de formar a aliança da mente superior, pense nas vantagens e benefícios que você possa oferecer aos membros do grupo em troca de sua cooperação. Ninguém trabalhará indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá pedir ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, embora isso nem sempre seja na forma de dinheiro. 3. Procure encontrar-se com os membros do seu grupo de mente superior pelo menos 2 vezes por semana, e, se possível, com mais frequência, até que tenham aperfeiçoado, conjuntamente, o plano ou planos necessários para a acumulação de dinheiro. 4. Mantenha a harmonia perfeita entre você e todos os membros do grupo de mente superior. Se você não seguir estas instruções à risca, pode esperar o fracasso. O princípio da mente superior nada pode conseguir onde não existir harmonia perfeita. Tenha estes fatos em mente. 1. Você está envolvido em uma empresa da maior importância para você. Para ter certeza do sucesso, deve ter planos impecáveis. 2. Você deve ter as vantagens da experiência, instrução, capacidade natural e imaginação de outras mentes. Isto está em harmonia com os métodos seguidos por todos os que acumularam grandes fortunas. Nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos para assegurar a acumulação de grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Todo o plano adotado no esforço de acumular riqueza deve ser criação conjunta sua e a de todos os membros da sua aliança da mente superior. Você pode originar seus próprios planos no todo ou em parte, mas faça com que sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança da mente superior. A derrota o torna mais forte. Se o primeiro plano que adotar não obtiver sucesso, substitua-o por um novo. Se esse também falhar, substitua-o novamente, com outro, e assim por diante, até encontrar um plano que dá certo. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência em criar novos planos que tomem o lugar dos que falharam. O mais inteligente dos homens vivos não pode ter sucesso em acumular dinheiro, ou em qualquer outra empresa, sem planos práticos que funcionem. Fique com isso na cabeça e lembre-se, se os planos falharem, que a derrota temporária não é fracasso permanente. Pode significar apenas que seus planos são inadequados. Faça outros. Comece tudo outra vez. Derrota temporária só deve significar uma coisa: a certeza de que há algo de errado em seus planos. Milhões de homens atravessam a vida na maior pobreza e infelicidade, por não terem um plano sensato para acumular fortuna. Sua realização não pode ser maior que a sensatez de seus planos. Nenhum homem é derrotado enquanto não desiste, em sua própria mente.
James J. Hill foi temporariamente derrotado quando tentou pela primeira vez levantar o capital necessário para a construção da estrada de ferro de leste a oeste. Mas ele também transformou a derrota em vitória, através de novos planos. Henry Ford teve uma derrota temporária não só no começo de sua carreira automobilística, mas também depois de já estar bem alto no caminho do sucesso. Criou novos planos e foi marchando para frente, para a vitória financeira. Vemos muitos homens que acumularam grandes fortunas, mas muitas vezes reconhecemos apenas seus triunfos, não as derrotas temporárias que tiveram de superar antes de chegarem até lá. Nenhum seguidor desta filosofia pode esperar racionalmente acumular uma fortuna sem passar pela experiência de derrota temporária. Quando a derrota chegar, aceite-a como um sinal de que seus planos não servem. Reconstrua-os e veleje novamente em direção ao cobiçado objetivo. Se você desistir antes de alcançado o objetivo, você é um fugitivo. Um fugitivo nunca vence, e um vencedor nunca foge. Separe esta sentença, escreva-a num pedaço de papel em letras bem grandes e coloque onde possa vê-la todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de ir para o trabalho. Quando começar a selecionar membros para seu grupo de mente superior, procure escolher aqueles que não tomam as derrotas a sério. Há quem não acredite tolamente que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo, transmutado em seu equivalente monetário através dos princípios aqui assentados, é o instrumento pelo qual se faz dinheiro. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Não pode mover-se, pensar, falar, mas pode ouvir, quando alguém que o deseja chama por eles. Você pode vender serviços e ideias. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empresa destinada a acumular riquezas. Instruções detalhadas serão encontradas aqui para os que têm de começar a acumulação de riquezas vendendo serviços pessoais. Deve ser animador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram em forma de compensação por serviços pessoais ou da venda de ideias. O que mais além de ideias e serviços pessoais a pessoa sem posses teria a oferecer em troca de riqueza? Onde a liderança começa? Genericamente falando, há dois tipos de pessoas no mundo. Um deles é conhecido como o de liderança, o outro os de seguidores. Resolva no início se você pretende tornar-se um líder na sua profissão ou permanecer um seguidor. É grande a diferença em compensações. O seguidor não pode, com razão, esperar as compensações a que um líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar tal recompensa. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Por outro lado, também não é um mérito. Muitos dos grandes líderes começaram como seguidores. Tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com raras exceções, o homem que não pode seguir um líder com inteligência não pode se tornar um líder eficiente. O melhor seguidor de um líder é geralmente aquele que mais rapidamente se transforma em líder. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimento com seu líder. 11 segredos de liderança. Os fatores seguintes são importantes na liderança. 1. Coragem inabalável. Baseia-se no conhecimento de si próprio e da sua ocupação. Nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder que não tem-se autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por muito tempo por tal líder. 2. Autocontrole. O homem que não pode controlar a si mesmo não poderá controlar outros. O autocontrole estabelece um poderoso exemplo para os seguidores, que será imitado pelos seguidores mais inteligentes. 3. Agudo senso de justiça. Sem um senso de justiça e equidade, nenhum líder pode obter e manter o respeito de seus seguidores. 4. Decisão definida. O homem que hesita em suas decisões mostra que não se sente seguro de si. Não poderá liderar outros com sucesso. 5. Planos definidos. O líder bem-sucedido
deve planejar seu trabalho e trabalhar seu plano. O líder que age por adivinhação, sem planos práticos definidos, é comparável a um navio sem leme. Cedo ou tarde, acabará de encontro aos riscos. 6. O hábito de fazer mais do que por aquilo que foi pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade por parte do líder de querer fazer mais do que exige de seus seguidores. 7. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa relaxada, descuidada, pode tornar-se um líder de sucesso. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitarão um líder que não tenha as características de uma personalidade agradável. 8. Simpatia e compreensivo. O líder de sucesso deve ser simpático aos seguidores. Além disso, deve entendê-los e os seus problemas. 9. Domínio do pormenor. Liderança de sucesso exige domínio dos pormenores da posição de líder. 10. Disposição para assumir inteira responsabilidade. O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade dos erros e fraquezas de seus seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, não permanecerá o líder. Se um de seus seguidores comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. Cooperação. O líder de sucesso deve compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder, e poder exige cooperação. Há duas formas de liderança. A primeira, que é a mais eficiente, é a liderança por consentimento e com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a simpatia dos seguidores. A história está repleta de provas de que a liderança pela força não pode durar. A queda e desaparecimento de ditadores e reis é bem significativa. Revela que o povo não seguirá indefinidamente a liderança forçada. Napoleão, Mussolini, Hitler foram exemplos de liderança pela força. Sua liderança passou. Liderança por consentimento dos seguidores é o único tipo que pode durar. Os homens podem seguir, temporariamente, a liderança forçada, mas não o farão com boa vontade. O novo tipo de liderança abrangerá os 11 fatores de liderança descritos neste capítulo, assim como alguns outros fatores. O homem que faz deles a base de sua liderança encontrará muitas oportunidades de liderar em qualquer fase da vida. Por que os líderes falham? Chegamos agora aos erros principais dos líderes que falham. É tão essencial saber o que não se deve fazer, quanto saber o que se deve fazer. 1. Inabilidade em organizar pormenores. Liderança eficiente exige habilidades de organizar e dominar os pormenores. Nenhum líder verdadeiro pode estar ocupado demais para fazer algo que se lhe peça na sua capacidade de líder. Quando um homem, seja líder ou seguidor, admite que está ocupado demais para mudar os planos ou dar atenção a qualquer emergência, admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relativos à sua posição. Isso significa, é claro, que deve adquirir o hábito de relegar detalhes a auxiliares capazes. 2. Má vontade em fazer serviços humildes. Líderes verdadeiramente grandes estão dispostos, se a ocasião o exige, a fazer qualquer tipo de trabalho que pediriam a outros para executar. Os maiores entre vós serão os servos de todos. É a verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. 3. Expectativa de pagamento pelo que sabem, em vez de o que fazem com o que sabem. O mundo não paga homens pelo que sabem, paga-os pelo que fazem, ou induzem outros a fazer. 4. Medo da competição dos seguidores. O líder que teme que um de seus seguidores possa tomar-lhe o lugar está praticamente fadado a concretizar o temor cedo ou tarde. O líder capaz treina substitutos aos quais possa delegar, quando quiser, qualquer um dos pormenores de seu cargo. Somente dessa maneira o líder pode multiplicar-se e preparar-se para estar em vários lugares, dando atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade eterna que os homens recebem maior pagamento por sua capacidade de fazer outros agirem,
do que poderiam ganhar possivelmente por seu esforço próprio. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem do seu cargo e pelo magnetismo de sua personalidade, aumentar enormemente a eficiência dos outros, induzindo-os a prestar mais serviços e melhores serviços do que poderiam prestar sem o seu auxílio. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos para orientar eficientemente seus seguidores. Egoísmo. O líder que chama a si toda a honra para o trabalho de seus seguidores está fadado a encontrar ressentimento. O líder realmente grande dispensa as honras. Contenta-se em vê-las, se existirem, dadas aos seus seguidores, porque sabe que a maioria trabalhará mais afinco por elogios e reconhecimento do que apenas por dinheiro. Intemperança. Os seguidores não respeitam o líder intemperado. Além disso, a intemperança em qualquer uma de suas variadas formas destrói a resistência e a vitalidade de quem a ela cede. Deslealdade. Isso talvez devesse estar no começo da lista. O líder que não é leal àqueles que nele confiaram, aos seus associados, aos seus superiores e aos inferiores, não pode manter a liderança por muito tempo. A deslealdade marca a pessoa como valendo menos que o pó da terra e atrai para ela o desprezo que merece. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todas as facetas da vida. ênfase da autoridade de liderança. O líder eficiente lidera animando e não tentando instilar o temor no coração de seus seguidores. O líder que procura impressionar os seguidores com sua autoridade faz parte da categoria dos líderes à força. Se o líder for um líder de verdade, não terá a necessidade de alardear o fato, exceto por sua conduta, pela simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o cargo. ênfase do título. O líder competente não exige título para ter o respeito de seus seguidores. O homem que se preocupa demais com o título, geralmente pouco mais a oferecer. As portas do escritório do verdadeiro líder estão abertas a todos que quiserem entrar, e seu local de trabalho não tem nada de formalidade ou ostentação. Essas são as causas mais comuns de fracasso na liderança. Qualquer uma dessas faltas é suficiente para produzir fracasso. Estude com cuidado a lista, se aspira à liderança, e certifique-se de estar livre dessas faltas. Muitos campos para a liderança. Antes de deixar este capítulo, chamamos sua atenção para alguns campos férteis em que houve declínio de liderança e nos quais o novo tipo de líder pode encontrar oportunidades em abundância. 1. No campo da política, há uma procura insistente por novos líderes, procura que indica nada menos que uma emergência. 2. Nos escritórios bancários, está havendo uma reforma. 3. A indústria pede novos líderes. O futuro líder na indústria, para durar, deve considerar-se quase como um funcionário público, cujo dever é dirigir o que lhe foi encomendado, de maneira a não prezar nenhum indivíduo ou um grupo de indivíduos. 4. O líder religioso do futuro será obrigado a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais presentes, e menos à atenção ao passado morto e ao futuro ainda por nascer. 5. Nas profissões jurídicas, médicas e educacionais, um novo tipo de liderança e, em certa medida, novos líderes se tornarão necessários. Isso é especialmente verdade no campo da educação. O líder nesse campo deverá no futuro encontrar meios e modos de ensinar as pessoas a aplicar o conhecimento recebido na escola. Deverá lidar mais com a prática e menos com a teoria. Esses são apenas alguns dos campos em que oportunidades para novos líderes e um novo tipo de liderança são agora possíveis de obter. O mundo está passando por uma mudança rápida. Isso quer dizer que os meios pelos quais se produzem as transformações nos hábitos humanos devem ser adaptados às transformações. Os meios aqui descritos são os que, mais do que quaisquer outros, determinam as tendências da civilização. 5 maneiras de obter um bom emprego. As informações aqui fornecidas são o resultado líquido de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres foram encaminhados a vender seus serviços com eficiência.
A experiência provou que os meios a seguir oferecem os métodos mais diretos e eficazes de reunir o comprador e o vendedor de serviços. Escritórios de colocação. É preciso ter cuidado para escolher somente escritórios conceituados, cuja gerência possa mostrar registros adequados de resultados satisfatórios. Há relativamente poucos escritórios nessas condições. Advertência. Tente jornais, revistas comerciais, revistas. Anúncios classificados geralmente merecem confiança no sentido de darem resultados satisfatórios, no caso dos que procuram cargos de venda ou de assalariado. Propaganda promocional é mais recomendável no caso dos que procuram relações com dirigentes, de modo que o anúncio apareça na seção do jornal mais capaz de chamar a atenção da classe de empregadores que se procura. O anúncio deve ser preparado por um esperto, que sabe como injetar qualidades de venda suficientes para obter respostas. 3. Cartas pessoais de solicitação. Essas devem ser dirigidas a determinadas firmas ou indivíduos mais necessitados dos serviços oferecidos. As cartas devem ser sempre bem datilografadas e assinadas à mão. Com a carta, deverá ser enviado um dossiê ou um sumário das aptidões do candidato. Tanto a carta de solicitação como o dossiê sobre as experiências e aptidões deverão ser preparados por especialistas. Vejam as instruções referentes aos dados que devem ser fornecidos. 4. Solicitação através de conhecimentos pessoais. Se possível, o candidato deve tentar uma aproximação com os empregadores em perspectiva através de amigos comuns. Esse método é especialmente vantajoso no caso dos que procuram ligações com dirigentes e não querem dar a impressão de se estar mascateando. 5. Solicitação pessoal. Em alguns casos, pode ter mais efeito o candidato oferecer os seus serviços pessoalmente aos empregadores em perspectiva. Nesses casos, deve ser apresentada, por escrito, uma lista dos requisitos para o cargo, uma vez que futuros empregadores desejam muitas vezes discutir as fichas apresentadas com os sócios. Como preparar um sumário ou dossiê? Esse sumário deve ser preparado com o mesmo cuidado com que o advogado prepara a petição de um caso a ser julgado no tribunal. A não ser que o candidato tenha experiência no preparo dos sumários, deve ser consultado um perito e seus serviços requisitados para tal propósito. Comerciantes de sucesso empregam homens e mulheres que compreendem a arte e a psicologia da propaganda para apresentar os méritos do seu produto. Quem tiver serviço pessoal a oferecer deve fazer o mesmo. Os dados seguintes devem aparecer no sumário. 1. Educação. Declare em poucas linhas, mas com segurança, a instrução que teve e quais as matérias em que se especializou na escola, dando as razões da especialização. 2. Experiência. Se você teve alguma experiência em cargos similares que procura, descreva-as declarando nomes e endereços dos empregadores anteriores. Assegure-se de estar salientando qualquer experiência especial que possa ter tido e que o capacitaria a ocupar o cargo que deseja. 3. Referências. Todas as firmas comerciais, praticamente, desejam saber tudo sobre resultados anteriores, antecedentes, etc. dos empregados em perspectiva, que procuram cargos de responsabilidade. Acrescente ao sumário breves fotocópias de a. Empregadores anteriores. b. Antigos professores. c. Pessoas proeminentes cujo julgamento mereça confiança. 4. Uma fotografia. Coloque junto ao sumário uma fotografia sua, recente e não enquadrada. 5. Candidate-se a um cargo específico. Evite solicitar um cargo sem descrever exatamente o cargo determinado que deseja. Nunca solicite apenas um cargo. Isso indica falta de aptidões especializadas. 6. Declare suas aptidões para o cargo. Dê todos os pormenores quanto à razão que acredita capacitá-lo para o cargo que procura. Este é o pormenor mais importante da sua solicitação. Determinam mais do que qualquer outra coisa a consideração que irá receber. Ofereça-te para um período de prova.
Isso pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência demonstrou que raramente falha para conquistar, ao menos, uma tentativa. Se estiver certo das suas aptidões, uma prova é tudo de que precisa. Além disso, a oferta indica que você tem confiança em sua capacidade de ocupar o cargo que procura. É muito convincente. Deixe bem claro que sua oferta se baseia em a. Sua confiança na capacidade que tem de ocupar o cargo. b. Sua confiança na resolução do empregador em perspectiva em empregá-lo após um período de prova. c. Sua determinação em conquistar o cargo. 8. Conhecimento dos negócios de seu empregador em perspectiva. Antes de candidatar-se ao emprego, pesquise bastante a respeito do tipo de negócio para familiarizar-se com eles e indicar no sumário o conhecimento adquirido neste campo. Isso impressionará bem, pois mostrará que você tem imaginação e interesse real no cargo que deseja. Lembre-se de que não é um advogado que melhor conhece as leis, mas o que melhor prepara o caso, que vence. Se seu caso for bem preparado e preparado, a vitória será mais do que metade ganha logo no início. Não tenha medo de se estender demais no dossiê. Os empregadores têm o mesmo interesse em adquirir os serviços de candidatos capazes do que você em conseguir o emprego. Na verdade, o sucesso de muitos empregadores de êxito é grandemente devido à sua habilidade em escolher representantes capazes. Eles querem todos os dados possíveis. Lembre-se de mais uma coisa. Capricho na preparação do dossiê mostrará a você ser pessoa esmerada. Tive oportunidade de ajudar na preparação de dossiês de clientes que eram tão notáveis e fora do comum que resultaram no emprego do candidato sem entrevista pessoal. Ao completar o dossiê, mande encaderná-lo com capricho e escreva, à mão ou à máquina, o seguinte: Dossiê das aptidões de Robert K. Smith, candidato ao cargo de secretário particular do presidente da Blank Company, Inc. Mude os nomes cada vez que mostrar o dossiê. Esse toque pessoal chama a atenção com toda certeza. Mande datilografar ou imprimir o dossiê no papel mais fino que puder obter, encadernado em papel pesado próprio para isso, mudando a capa e o nome da firma a ser inserido, se for mostrá-lo a mais de uma companhia. Sua fotografia deve ser colada a uma das páginas do dossiê. Siga essas instruções ao pé da letra, melhorando-as sempre que sua imaginação o sugerir. Os vendedores de êxito vestem-se com cuidado. Compreendem que a primeira impressão é duradoura. Seu dossiê é o seu vendedor. Dê-lhe boas roupas para que faça um contraste com qualquer coisa que o empregador em perspectiva tenha visto como solicitação de cargo. Se vale a pena ter o cargo que você deseja, vale a pena também tentar consegui-lo. Além disso, se você conseguir se impor ao empregador de maneira que o impressione com sua personalidade, receberá provavelmente mais dinheiro por seus serviços desde o começo do que receberia se tivesse solicitado o emprego da maneira convencional, costumeira. Se você procura emprego através de uma agência de propaganda ou de colocações, mande o agente usar cópias do dossiê ao oferecer seus serviços. Isso o ajudará a ganhar a preferência tanto do agente quanto dos empregadores em perspectiva. Encontre o emprego que lhe agrade. Todos gostam de fazer o tipo de serviço para o qual tem mais aptidões. O artista gosta de trabalhar com tintas, o artífice com as mãos, o escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos têm suas preferências por certos branchos de negócio e indústria. Se há alguma coisa digna de nota nos Estados Unidos, é a grande gama de profissões que se oferece, desde lavrar o solo, manufaturar, comerciar, até as profissões liberais. Resolva exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. Escolha a companhia ou o indivíduo para a qual deseja trabalhar. Estude o empregador em perspectiva quanto à política, pessoal e oportunidades de progresso.
Pela autoanálise de seus talentos e capacidades, pense no que você pode oferecer e planeje meios e modos de dar vantagens, serviços, incentivos e ideias que você acredita poder transmitir com êxito. Esqueça-se do emprego. Esqueça se há ou não uma vaga. Esqueça-se do costumeiro ritual de "tem um emprego para mim?" Concentre-se no que você pode dar. Uma vez feito o plano, contrate um escritor experiente para o redigir de maneira caprichosa e com todos os pormenores. Apresente-o à pessoa certa, de autoridade, que fará o resto. Todas as firmas procuram homens que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou reações. Todas as companhias têm lugar para o homem que tem um plano de ação definido, vantajoso para a firma. Essa linha de conduta pode tomar uns dias ou semanas de tempo extraordinário, mas a diferença em pagamento, em progresso e em conquista de reconhecimento economizará-lhe anos de trabalho árduo com salário modesto. Tem muitas vantagens, a principal sendo que economizará de 1 a 5 anos de tempo para alcançar o objetivo almejado. Toda pessoa que começa ou penetra um meio da escada que sobe, o fará por planejamento deliberado e cuidadoso. O público é seu parceiro. Homens e mulheres que oferecem seus serviços para melhores proveitos no futuro devem reconhecer a transformação que teve lugar com referência às relações entre empregador e empregado. As futuras relações entre empregadores e empregados serão como uma sociedade consistente de 1. Empregador. 2. Empregado. 3. O público a quem servem. Essa nova maneira de oferecer os serviços pessoais é chamada de nova por muitas razões. Em primeiro lugar, tanto o empregador como o empregado do futuro serão considerados empregados colegas, cuja tarefa será servir o público com eficiência. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si, procurando tirar o máximo uns dos outros, sem considerar que, em última análise, estavam prejudicando o terceiro interessado, o público que serviam. Cortesia e serviço são as palavras-chave do comércio de hoje, aplicando-se à pessoa que negocia serviços pessoais ainda mais diretamente que ao empregador a quem ela serve. Em última análise, tanto o empregador como o empregado são empregados pelo público que servem. Se não os servirem bem, pagam com a perda do privilégio de servir. Todos nós nos lembramos do tempo em que o homem que lia o medidor de gás batia na porta com força suficiente para quebrá-la. Quando se lhe abria a porta, entrava sem ser convidado com uma carranca que parecia dizer claramente: "Por que me fizeram esperar?" Tudo isso mudou agora. O homem que lê o relógio de gás comporta-se como um cavalheiro que está encantado de servi-lo. Antes que as companhias de gás percebessem que seus empregados carrancudos estavam acumulando responsabilidades impossíveis de eliminar, os educados vendedores de fogões a óleo apareceram, fazendo um negócio da China. Durante a Depressão, passei vários meses na região carbonífera de Antracita, na Pensilvânia, estudando problemas que quase destruíram a indústria do carvão. Empregadores e empregados procuravam explorar uns aos outros, acrescentando o custo das negociações ao preço do carvão, até descobrirem que tinham criado um comércio magnífico para os fabricantes de utilidades domésticas à base de óleo e para os produtores de óleo bruto. Esses exemplos servem para chamar a atenção dos que têm serviços pessoais a oferecer, para mostrar que estamos onde estamos por causa de nossa própria conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla os negócios, as finanças e o transporte, esse mesmo princípio controla indivíduos e lhes determina o status econômico. Valorize-se de 3 maneiras. As causas do sucesso em oferecer serviços com eficiência e de modo permanente foram claramente descritas. A não ser que tais causas sejam estudadas, analisadas, entendidas e aplicadas, ninguém pode negociar seus serviços de modo eficaz e permanente. Cada um deve ser vendedor em causa própria no que se refere a serviços pessoais. A qualidade e quantidade de serviços prestados e o espírito em que são prestados determinam em grande parte o valor e a duração do emprego.
Para negociar serviços pessoais com eficiência, o que significa um mercado permanente, por um preço satisfatório sob condições agradáveis, deve-se adotar e seguir a fórmula QQE, que significa qualidade mais quantidade mais o espírito adequado de cooperação são iguais à vendagem perfeita de serviço. Lembre-se da fórmula QQE, mas faça mais do que isso. Aplique-a como hábito. Analisemos a fórmula para nos certificarmos de que entendemos exatamente o que significa. 1. Qualidade do serviço deve ser interpretada significando a execução de cada pormenor ligado ao seu cargo da maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo de conseguir maior eficiência. 2. Quantidade do serviço deve ser entendida como sendo o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz, em todas as ocasiões, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado à medida que se desenvolve maior habilidade através da prática e da experiência. Novamente se dá ênfase à palavra hábito. 3. Espírito do serviço. Deve ser interpretado como sendo o hábito de conduta agradável e harmoniosa que induzirá a cooperação dos sócios e colegas. A adequada quantidade e qualidade de serviço não é suficiente para manter um mercado permanente para seus serviços. A conduta ou o espírito com que você presta o serviço é fator determinante forte tanto relativamente ao pagamento que você recebe quanto à duração do emprego. Andrew Carnegie frisou esse ponto mais do que os outros com relação à descrição dos fatores que levam ao sucesso ao negociar serviços pessoais. Salientou inúmeras vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Acentuou que jamais reteria homem algum por mais grande a quantidade ou por mais eficiente a qualidade de seu trabalho, a não ser que trabalhasse num espírito de harmonia. Insistiu que os homens tinham que ser agradáveis. Para provar que dava alto valor a essa qualidade, ajudou homens que se ajustaram a seus padrões a tornarem-se extremamente ricos. Os que não se ajustaram tiveram que ceder lugar para outros. A importância de uma personalidade agradável é acentuada por ser fator que possibilita prestar serviços dentro do espírito certo. Se alguém tem uma personalidade que agrada e presta serviços no espírito de harmonia, esses fatores muitas vezes compensam deficiências tanto na qualidade quanto na quantidade de serviços prestados. Contudo, nada pode substituir uma conduta agradável. Você é do tipo, dá cá ou toma lá. A pessoa cuja renda provém totalmente da venda de serviços pessoais não é menos comerciante que o homem que vende utilidades. Pode-se acrescentar ainda que tal pessoa é sujeita às mesmas normas de conduta que o comerciante que vende utilidades. Isso foi acentuado porque a maioria das pessoas que vivem da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar livre das regras de conduta e responsabilidade ligadas aos que vendem utilidades. Os dias do dá cá já passaram. Ele foi suplantado pelo toma lá. Em termos de capital, o valor real de suas habilidades mentais pode ser determinado pela quantidade de renda que puder produzir ao anunciar seus serviços. Uma boa estimativa em termos de capital do valor de seus serviços pode ser feita multiplicando-se sua renda anual por 16,66, pois é razoável calcular que sua renda anual represente 6% do seu valor em termos financeiros. O dinheiro é empresta a 6% ao ano. Ele não vale mais do que as habilidades mentais, ou inteligência. Frequentemente, ele vale bem menos. Habilidades mentais competentes, se negociadas com eficiência, representam uma forma de capital muito mais desejável que a que é exigida para levar adiante uma negociação comercial com commodities, porque as habilidades mentais são uma forma de capital que não pode ser depreciada de forma permanente por meio de crises ou depressões, e que tampouco pode ser roubada ou perdida. Além disso, o dinheiro que é essencial para a negociação comercial é tão sem valor quanto um monte de areia, até que ele seja associado com habilidades mentais eficientes. 31 modos de falhar. A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha, comparada aos poucos que vencem. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres, 98% dos quais foram classificados como fracassados.
Minha análise demonstrou que existem 31 razões principais para o fracasso e 13 princípios importantes pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Neste capítulo, serão apresentadas as descrições das 31 razões principais do fracasso. Ao percorrer a lista, examine-se a si mesmo com auxílio desta ponto a ponto, com o propósito de descobrir quantas dessas causas de fracasso estão entre você e o sucesso. 1. Carga hereditária desfavorável. Há muito pouco a fazer, se é que há, algo para pessoas nascidas com deficiência de inteligência. A filosofia desta obra oferece apenas um método de superar essa fraqueza, que é por meio da ajuda da mente superior. Observe, porém, que este é o único dos 31 casos de fracasso que não pode ser facilmente corrigido por qualquer indivíduo. 2. Falta de propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tenha um propósito central ou objetivo definido para perseguir. 98 entre 100 dos que analisei não tinham tal objetivo. Talvez esta fosse a principal causa do seu fracasso. 3. Falta de ambição de aspirar acima da mediocridade. Não oferecemos esperança à pessoa indiferente a ponto de não querer progredir na vida e que não esteja disposta a pagar o preço,